Nessa aula, então, nós vamos dar início à utilização do framework Laravel propriamente dito. Então, eu quero começar essa aula falando sobre rotas, né? Um dos princípios que nós precisamos conhecer bem para nós podermos estruturar, então, a aplicação. O que são as rotas, né? As rotas são as informações aqui na barra de endereços do seu navegador. Os links, né, nós podemos dizer. Essas rotas, elas têm um padrão, né? O Laravel, ele interpreta a hierarquia de rotas de uma forma específica. Então, eu não posso ir escrevendo meus links, né, as minhas rotas, de qualquer maneira. Eu preciso agora conhecer a forma que o Laravel interpreta essas rotas para poder construir aplicações bem feitas. As rotas são configuradas por dois arquivos. Um arquivo chamado api.php e outro chamado web.php. Esses dois arquivos são localizados no diretório routes, né, no diretório de rotas. Então, olha aqui, eu criei uma aplicação nova no Laravel, utilizando o mesmo procedimento que nós fizemos na aula passada. Esse projeto eu chamei de Aula 1 Rotas. Eu preferi chamar de Aula 1 porque a gente vai falar do Laravel a partir de agora, né? Antes foi só uma introdução mesmo. E aí configurei meu virtual host para quando eu entrar no domínio laravel.rotas, eu ser direcionado para essa página aqui onde nós vamos trabalhar com as rotas. Tudo bem? Se você não configurou o virtual host, o que você pode fazer? Você pode usar aquele recurso do PHP Artisan, né? PHP Artisan Serve. Ele inicia um servidor de teste e você pode realizar a conexão do seu projeto através desse servidor. Então, ó, o arquivo de rotas, nós temos aqui routes, e são o api.php e web.php. Neste começo, nós vamos trabalhar mais com web.php. À medida que a aplicação for ficando mais sofisticada, a gente vai começar a trabalhar com a api.php. Qual que é a diferença? O arquivo de rotas web.php, ele é utilizado quando a sua aplicação recebe uma requisição vindo de um navegador. E o arquivo api.php, ele é utilizado quando a sua aplicação ela é acessada através de uma API, através de algum aplicativo, né? Por exemplo, se eu acessar essa aplicação com requisições AJAX, que não são feitas por meio do navegador, né? É um protocolo, uma API própria, né, do AJAX, essa requisição tem que ser respondida ou tem que ser interpretada ou encaminhada por um arquivo de rotas api.php, né? Não vai ser o web.php que vai interpretar ou que vai responder essas requisições. Mas a princípio, como nós estamos trabalhando, né, aprendendo Laravel agora, nós vamos trabalhar mais com web.php. Bom, se você abriu aí o seu arquivo de rotas, você vai ver que ele tem apenas uma rota, e isso aqui tem uma característica. Route é a palavra reservada que nós vamos utilizar para criar ou definir uma rota. Dois pontos, get é o método HTTP utilizado na requisição dessa rota. Barra é a rota em si. Function, abre e fecha parênteses, isso aqui é dito função anônima, né? Uma função que ela já é declarada, não precisa de nome, e ela já executa o trecho de código que está entre as chaves de abertura e fechamento, né? O que essa função faz? Ela retorna uma view chamada welcome.
Essa view é justamente essa página inicial que nós podemos observar assim que você faz o download do seu projeto, né? Assim que você instala o framework, você já tem essa rota configurada. A gente consegue ver as configurações das rotas através de um comando lá do PHP Artisan. O que nós vamos fazer? Nós podemos executar esse comando lá no diretório do seu projeto, através do terminal, lá do CMD, ou a partir daqui do Visual Studio Code. Eu acho mais fácil a partir daqui do Visual Studio Code, que aí você não precisa ficar intercalando entre outras janelas, não precisa ir lá no diretório de instalação e etc. Se você não tem o terminal aberto aqui, ó, embaixo, basta vir aqui no Terminal, New Terminal. E aí já vai abrir um terminal aqui para você, bem no lugar que você criou o seu projeto. E aí o que nós podemos fazer para visualizar esse arquivo de rotas? Basta você digitar PHP Artisan route list. Então, route list lista as rotas que eu tenho na minha aplicação atualmente. Então, é basicamente o que está nesse arquivo e também no arquivo api.php, que é listado aqui, ó. Então, por enquanto, nós temos a rota barra, né, para requisições web e a rota API barra user para requisições via API. Sobre os métodos, nós vamos trabalhar mais com isso, principalmente lá com os controladores, mas a partir de agora, para a mesma configuração de rotas, mesmo caminho de rota, se eu tiver métodos de requisição diferentes, o comportamento do sistema vai ser diferente. Então, por exemplo, se eu estiver acessando uma rota barra, utilizando o método get, a resposta vai ser a view welcome. Se eu estiver acessando essa mesma rota através de uma requisição post, por exemplo, o meu retorno pode ser diferente. Pode ser uma outra rota ou um método no controlador e assim por diante. Então, falando um pouquinho de métodos, o método get nós utilizamos quando nós queremos solicitar a representação de um recurso do servidor. Então, por exemplo, quando eu quiser exibir uma listagem de usuários ou uma requisição de algum arquivo, né, HTML, arquivo PHP e assim por diante. Então, eu utilizo o método get, quando eu solicito um recurso do servidor, como se eu estivesse fazendo uma leitura, né, do servidor. Métodos post é utilizado quando nós queremos criar um recurso no servidor. Então, por exemplo, cadastrar um novo usuário. Quando eu uso o método post, né, os dados da requisição vão no corpo da requisição e não na URL. Nós já tínhamos observado esse comportamento anteriormente, até mesmo em outras disciplinas, né? Então, nós vamos usar o método get quando quiser obter um recurso do servidor e o método post quando nós quisermos criar um recurso no servidor. Métodos put e patch atualiza um determinado recurso. E o método delete remove um recurso do servidor, né? Um recurso específico. Por exemplo, quando eu quiser excluir um determinado arquivo. Então, esses são os métodos principais que nós vamos estar vendo. E aqui fica um overview geral de cada um. Então, sobre as rotas, vamos fazer alguns testes aqui, ó. Eu posso criar, por exemplo, uma rota. Então, route.
Essa rota, vamos colocar aí uma rota início, por exemplo. Então, ó, barra início, esse é o nome da rota, função anônima, o que essa rota vai fazer. Já vou pôr o ponto e vírgula aqui para não esquecer, tá? Então vamos supor que essa rota ela vai exibir na tela, sei lá, um cabeçalho H1, início da aplicação. E agora eu vou vir aqui no meu servidor, ó. Então eu estou na rota principal, que é o barra, ela está me retornando a view welcome. Agora eu vou lá para a rota barra início. Então, barra início, eu vou exibir na tela o quê? Qual que é a resposta dessa rota? É um código HTML. Se você digitar alguma coisa diferente de início, vou pôr início 2, por exemplo, não existe essa rota início 2. Tá vendo? E eu também posso falar que a rota início 2, então vamos criar aqui uma nova rota, ó. Posso falar que também essa rota início 2 vai retornar a view welcome. E aí sim, agora, só vou reler a página, eu tenho a mesma view sendo exibida do que quando eu apenas estou na página inicial mesmo. Além disso, é possível enviar parâmetros para as rotas. Como que eu faço? É mais ou menos a mesma sintaxe de você criar uma rota, exceto que agora a sua função ela vai receber também parâmetros. Então, por exemplo, vou criar uma rota aqui chamada olá. Route get barra olá. Essa aqui vai ser minha rota. E eu vou falar que essa rota agora vai receber, por exemplo, dois parâmetros. O nome do visitante e a idade do visitante, por exemplo. Então, como que eu vou passar esses parâmetros? Eu passo os parâmetros para a rota através de chaves. Então, ó, olá barra alguma coisa vai ser entre chaves, vai ser o primeiro parâmetro, barra alguma coisa entre chaves vai ser o segundo parâmetro. E agora esses parâmetros que eu passei nas rotas, eu vou passar ele como parâmetros para a função. Então olha aqui, ó, function eu vou ter a minha variável 1 e a minha variável 2. Só um detalhe, né? Como aqui nós estamos no PHP, as variáveis iniciam com $. Eu quis colocar a variável 1 e variável 2 justamente para demonstrar que o nome das variáveis aqui na função não precisa possuir o mesmo nome das variáveis que você envia como parâmetros para as rotas.
só que ele segue a ordem. Então, por exemplo, o primeiro parâmetro que você informou na rota vai ser atribuído à primeira variável que está na função. O segundo parâmetro que você utilizou na rota vai ser atribuído à segunda variável que você atribuiu como parâmetro da função. Geralmente, eu coloco o mesmo nome, que eu acho que fica muito mais intuitivo. Mas vamos deixar assim por enquanto, só para demonstrar que esse nome não precisa ser o mesmo desse, nome da variável, e depois a gente ajusta isso aqui para ficar melhor. Então agora eu vou dar umas boas-vindas personalizadas, ó. Então vamos exibir aqui na tela, ó. Olá, fulano de tal, né? Nome, ó, nome não, variável 1. Seja bem-vindo. Sua idade é variável 2 anos, por exemplo. Vamos testar? Rotas/olá. Não existe. Eu tenho uma rota que exige parâmetro. Rota/olá, parâmetro 1. Não existe. Essa rota olá exige 2 parâmetros. Rotas/olá, Túlio/37. Essa rota existe. Então, ó, essa rota ela exibe o que? Um código HTML escrito o que? Olá, primeiro parâmetro, que é o meu nome, ó, saiu Túlio lá. Seja bem-vindo. Sua idade é o segundo parâmetro, que é o número que eu passei, anos. Tudo bem? Então, só para ficar mais intuitivo, essa variável 1 aqui, eu vou renomear ela para nome. E essa variável 2 para idade. Só reler a página aqui para ver se está tudo certo. Perfeito. Agora, eu posso também colocar o parâmetro como opcional. Que é se de alguma maneira o usuário esquecer de enviar o parâmetro ou não quiser informar o parâmetro, não tem problema, né? Não vai causar um erro desse tipo aqui, ó. Né? A página não é encontrada. Para eu falar que um parâmetro é opcional, basta colocar o quê? O ponto de interrogação na frente do nome do parâmetro da rota. Então, por exemplo, vamos deixar essa aqui, vai ter que ser assim. O nome, interrogação, idade, interrogação. Então agora, tanto o nome quanto a idade são opcionais. Então agora existe essa rota. Esse erro aqui é um outro erro que está dando, viu? Não é um erro de rota. Existe essa rota e existe ainda essa rota. Só que agora está dando um outro problema. Eu estou esperando receber aqui na minha função 2 parâmetros. Só que como eles são opcionais na rota, corre-se o risco de eu não enviar esses 2 parâmetros para a função. E aí essas variáveis ficam nulas. E aí vai dar esse erro aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou determinar um valor padrão para as variáveis. No caso de uma rota com parâmetros opcionais, no caso do usuário não enviar o parâmetro, uma vez que ele é opcional. Então, por exemplo, valor padrão do nome, vou colocar aí visitante.
E o valor padrão da variável idade, eu vou colocar 25, tá? Só para não ficar sem nada aqui. E agora vai existir o quê? A rota olá, sem nenhum parâmetro. E aí eu uso o visitante 25. Vai existir a rota olá apenas com o primeiro parâmetro. Vou pôr meu nome aqui. E vai existir a rota olá com os dois parâmetros. Então, quando eu não envio os parâmetros, eu estou usando o valor padrão da variável, né? O valor default. Isso eu defini uma vez que a rota é opcional, se o usuário uma vez que os parâmetros da rota são opcionais, se o usuário não enviar, para não dar erro na utilização dessas variáveis, eu preciso de um valor padrão dessas variáveis. Uma vez que o usuário informou os parâmetros na rota, o parâmetro que ele enviou é utilizado. Então aqui enviei o nome e a idade, foi utilizado o nome e a idade. Aqui enviei somente o nome, então a idade ficou a idade padrão, que é 25 anos. E aqui eu não enviei nem o nome nem a idade. E aí ficou o nome padrão, que é visitante, e a idade padrão, que é 25. Agora, nada impede, por exemplo, do usuário vir aqui, ó, e digitar nome e sobrenome, por exemplo. Por quê? Porque eu não tenho tipo de dados no PHP. Então, a variável idade pode ser qualquer tipo de dado, pode ser uma variável do tipo inteiro, do tipo string, igual está aqui, de casa decimal e assim por diante. E aí o que nós podemos fazer? Nós podemos definir regras para os parâmetros da rota, através do uso de expressões regulares. Como que eu faço isso? Ó, eu vou aproveitar esse exemplo aqui. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar que o primeiro parâmetro precisa ser uma string e o segundo parâmetro precisa ser uma idade, precisa ser um número, né, inteiro. Como que eu faço isso? Aqui dentro da rota, ó, eu vou colocar a regra where, né, onde o nome, né, o parâmetro nome, ele vai ter a regra alguma coisa de A a Z maiúsculo ou alguma coisa de A a Z minúsculo. Aqui no where é parênteses. Eu vi que ele estava dando um errinho ali, mas não reparei. Isso. E a minha segunda regra, eu vou colocar aqui embaixo, que eu acho que fica mais fácil da gente visualizar, tá? Where o parâmetro idade vai ser alguma coisa entre 0 e 9. Então aqui eu forço, só fica atento aí, viu gente, a questão do ponto e vírgula,
da abertura e fechamento de chaves, de parênteses e etc. Então aqui eu estou forçando o quê? O primeiro parâmetro ser uma string e o segundo parâmetro ser um número inteiro. Nestas condições, o que vai acontecer? Essa rota aqui, ó, string, string, não existe. A rota que existe é string e um número. String, string não existe. E também número, número não existe. A rota que existe é string e número. Legal isso, né? Eu sei que às vezes a princípio pode parecer um pouco confuso, um pouco estranho essa questão das rotas, mas é só uma questão da gente habituar, né? Acostumar a utilizar. Eu falei isso na primeira aula também sobre o Laravel. O nosso desafio aqui não é aprender a programar mais, porque programar nós já sabemos. O nosso desafio aqui vai ser conhecer o framework e familiarizar com a estrutura e funcionamento do framework, que aí nós podemos tirar o maior proveito do framework. Uma coisa bem interessante também é a questão do agrupamento de rotas. Eu faço isso... gente, só um detalhezinho. Se você dá um hotList aqui novamente, deixa eu fazer assim. Você vai ver aqui todas as suas rotas, tá vendo que legal? Então a rota início 2, a rota olá, um parâmetro nome opcional, barra, um parâmetro idade opcional. Outra coisa que nós podemos fazer é o agrupamento de rotas. Para isso, eu vou utilizar o parâmetro prefix. Então, ó, hot prefix app. E agora eu vou fazer o agrupamento, né? Group function e agora aqui dentro eu vou criar as rotas agrupadas. Aí como que é esse agrupamento? Vai ser igual tá aqui, ó. Barra app é como se fosse um subdomínio, né? Eu vou estar aqui no diretório raiz mais do app. Então vai retornar aí meu app. Barra app barra user vai retornar user. Barra app barra profile vai retornar profile. Então é uma forma da gente agrupar as rotas. Então hot get a raiz, né, a principal aí, function return meu app. Hot get barra user function vai retornar o que? Palavra user. E o hot barra profile vai retornar
a palavra profile. Vou dar um hot-list aqui, só para a gente ver como que está ficando o arquivo de rotas. E a questão do agrupamento, ó. Eu não precisei colocar /pp/user no nome da rota, eu coloquei só user. Mas como ele está utilizando a opção de agrupamento de rotas, e o prefixo desse agrupamento é app, olha como fica a rota aqui, ó. App é o app profile é essa rota aqui, ó, profile, e app user é essa rota aqui, /user. Então eu evitei ficar escrevendo toda hora esse /pp aqui, tá vendo? E aí nós podemos testar, ó. Quando eu vou lá na URL /app, o que acontece? Aqui é a rota padrão, é o barra. Retorna aí a string meu app. /app/user, eu vou estar nessa segunda rota, vai retornar a palavra user. E /app/profile, eu estou aí na terceira rota do agrupamento, vai retornar a string profile. Então esse é o recurso de agrupamento de rotas. Vamos prosseguir aqui. Tem uma atividade aqui, só que eu vou fazer junto com vocês, porque como nós estamos começando a ver agora, talvez vai ficar um pouco difícil de fazer sozinho. Exercício. Para cada rota no agrupamento, então estou falando desse trecho aqui, chamar uma view específica. Só como a gente ainda não viu, como nós ainda não vimos view, fica estranho vocês fazerem esse exercício sozinhos. Então vamos fazer junto. Como que eu vou chamar uma view? A view, eu chamo ela pelo nome, tá vendo? Aqui está sendo retornada uma view chamada welcome. Então vamos ver como que é essa questão das views. A view ela vai ficar aqui dentro de resource, views. Toda view no Laravel, ela tem que ter os sufixos .blade, .php. Então é o nome da sua view, .blade, .php. E você sempre chama a view pelo nome da view. Então, ó, essa view welcome é a view welcome.blade.php. Não é necessário colocar o .blade.php aqui. Só o nome mesmo da view. Então esse é o primeiro detalhe. O Blade é um conjunto de opções ou de ferramentas extras que facilita muito eu interagir entre as views, entre o controlador e a view, passar parâmetro para a view, utilizar as estruturas, né? Estruturas de controle, estruturas de repetição, tudo dentro dos arquivos PHP, de uma maneira mais prática do que eu faria apenas no PHP. Quando a gente vai falando de view, aí nós vamos explorar melhor esses recursos. Por enquanto, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar essas views, né? Vou criar a view app, a view user e a view profile. Então, o botão direito do mouse aqui em cima do seu diretório views, new file. Então, vou criar aqui primeiro a view app. Então, é app.blade.php. Vamos criar a outra view user. Botão direito new file, user.blade.php. E a última view que eu vou criar é a profile.blade.php. E só para a gente saber em qual view nós estamos,
eu vou colocar aqui um cabeçalho, ó. Então, essa é a view profile, né? Então, vou até escrever aqui, ó, view profile. Essa vai ser a view user e essa a view app. Ok? Próximo passo para a gente solucionar esse exercício é o quê? Lá no seu arquivo de rotas, ao invés de você retornar um texto ou um código HTML, você vai retornar uma view. Então, para retornar a view, você já sabe como faz, né? Ó, return view e o nome da view. Então, a view barra, ó, a rota barra do agrupamento app vai retornar quem? A view app. A rota barra user do agrupamento app vai retornar a view, então return view, user. O espaço em branco aqui é opcional, viu, gente? Vou deixar sem, que eu acho que vai ficar melhor para visualizar. E por último, o profile vai retornar a view profile. Então, vou reler a página aqui, ó. Barra app, retorna a view app. Então, o que está sendo exibido aqui na tela para mim, agora é o conteúdo desse arquivo aqui, ó. app.blade. Esse é o conteúdo. Quando eu estiver no app barra user, eu vou estar retornando a view user e no app barra profile eu vou estar na view profile. Ok? Tá claro isso aqui? Então nós vimos aqui uma rota simples, uma rota com parâmetros opcionais e com regras para os parâmetros. Vimos até agora o agrupamento de rotas e a opção e a possibilidade de você retornar views através das rotas. Vamos prosseguir. Dependendo de como você está desenvolvendo a sua aplicação, as rotas podem sofrer alterações. E aí o que acontece? Quando você altera um arquivo de rotas, vou mudar esse app para aplicação. O que acontece? Você perdeu todas as suas URLs, porque não existe uma rota app. O que existe agora é uma rota aplicação. Além disso, o que pode acontecer? Deixa eu voltar aqui tudo como estava antes. Geralmente nós temos o que? Vários links em diversas views nossas. Se eu estou alterando a rota, todos os meus links vão ficar quebrados. Aí, qual que é a solução? Eu vou ter que vir aqui e alterar em todas as páginas o nome dos links. Nós sabemos que isso é bem trabalhoso, né? Mas vamos fazer o teste aqui primeiro, ó.
Eu vou pegar aqui na minha página Blade e vou colocar esses exemplos aqui. Então, dentro de uma div, nós vamos colocar aqui um link. Como eu estou usando o Virtual Host, tá? Eu vou fazer direto aqui, o laravel.rotas /app /user. Então aqui eu vou ter uma rota para o usuário. Acho que eu vou pôr isso aqui dentro de parágrafo. Não precisa dessa div aqui não. Vamos tirar essa div, vamos deixar tudo dentro de parágrafo. Eu vou ter uma rota. Vou deixar na sequência aqui, né? O barra, que vai para a página principal. Página principal do meu prefixo, né? Estou imaginando que eu estou aqui no app. Eu tenho uma que vai para o user e tem uma que vai para o profile. Deixa eu só testar para ver se está funcionando. A principal é essa mesmo. User, profile. Certo. Então agora, esses mesmos links eu vou ter nas outras views. Então na view user e na view profile, eu vou ter esses mesmos conjuntos de links. Então, user vai para view user, página principal, user eu posso para profile, profile para user. Então, a aplicação está funcionando perfeitamente. Aí aconteceu de fazer isso. Eu fui lá e simplesmente mudei o nome de uma rota. E aí o que vai acontecer? Parou tudo, né? Nada vai funcionar. Então não existe mais esses links. Qual que é a solução para isso? Ao invés de eu utilizar os links diretamente para as rotas, eu posso eu posso nomear as rotas e direcionar os links para o nome das rotas e não para a rota em si. Então, como que eu faço isso? A primeira coisa, então, é colocar um nome para a rota. Então, nós vamos vir aqui no web.php e eu vou chamar essa rota aqui, ó, name, para eu definir o nome para a rota. Vou chamar essa rota de app, tá? Porque eu estou dentro do prefixo aplicação, vou chamar ele de app. Tá, esse é o principal, vai ficar só app mesmo. A outra rota, eu vou chamá-la, vou dar um nome para essa rota, app.user. E vou chamar essa terceira rota aqui, ó, de app.profile. E lá na minha view, ao invés de direcionar para a URL, né, eu vou direcionar para o nome da rota. Eu acho que dessa forma fica até melhor a estrutura de rotas da sua aplicação. Para você fazer isso, você vai utilizar um recurso do Blade, que é o seguinte: aqui no href, ó,
Agora eu vou utilizar o nome da rota. Para isso, basta colocar a configuração que você quer entre dois conjuntos de chaves. Então, entre dois abre e fecha chaves. Esse link vai para a rota, então, route, chamada app. Esse link vai para a rota, chamada app.user. E esse link vai para a rota app.profile. Barra aplicação. Deixa eu ver se eu esqueci de salvar alguma coisa aqui. Ah, esqueci de copiar isso aqui, né? Então essa mesma configuração tem que vir para todos. Ele está retornando um nome. Deixa eu ver se eu tenho alguma... Tô achando que isso aqui é cache do servidor, do navegador. Deixa eu abrir um outro navegador aqui pra gente ver. Não. Ah, gente, eu coloquei o name no lugar errado. Por isso que não tá dando certo. O name aqui, ó, é no nome da rota. É aqui, ó. Eu coloquei após a view. Por isso que tá dando esse erro. Pronto, agora sim. Então agora eu estou chamando a rota pelo nome. Então eu vou vir aqui, ó, nessa rota barra, vou colocar qualquer coisa, nessa rota user qualquer coisa, vamos ver se vai funcionar.
verdade, então não pode pôr qualquer coisa. Vamos lá. A rota tem que... Eu posso mudar o nome. User 2, vai. Agora sim vai funcionar, vamos ver. Isso. Então mudei o nome da rota. Sem ter quebrado o link. Ok? Então esse é um recurso aí de nomear as rotas. E aqui, ó, no route list, agora além da rota, eu tenho o nome da rota. Então, como o nome da rota não muda, eu estou me referenciando ao nome da rota. Se eu mudar o nome aqui, ó, no direcionamento da rota, mas mantiver o mesmo nome, então a rota não vai ser prejudicada. Continuando. Existe a possibilidade da gente fazer um redirecionamento de rotas. Então, por exemplo, a partir de uma rota, após a inclusão de um registro, o usuário vai ser direcionado para outra rota que exibe a listagem completa de registros. Então, como que eu faço? Bom, vamos criar uma rota aqui. Chamar de barra usuários. Então, route. Barra usuários, que vai exibir uma listagem de usuários. Como a gente ainda não tem, eu vou exibir um código HTML mesmo, tá? Então, eu vou exibir aí alguns registros. Estou criando uma lista ordenada só para exibir alguns registros, tá? Vou fechar a lista. E essa rota aqui eu vou chamá-la, né, de lista usuários. O nome da rota, lista usuários. Então, se eu vier no barra usuários ou no lista usuários, eu ia falar que o resultado era para ser o mesmo, né?
Estranho. Depois eu vou ver por que isso aqui não funcionou. E para redirecionar o usuário, quando eu quiser vir para uma outra rota, por exemplo, todos os usuários, eu listar também essa relação de usuários aqui, ó. Como que eu faço? Eu posso usar esse comando redirect. Então, route redirect. Qual é o nome da URL que eu quero acessar? Então, por exemplo, esse exemplo aqui seria a todos usuários. Qual é o nome da URL que eu vou direcionar ao usuário? Então, vou colocar aqui para usuários. E esse código 301 é código de redirecionamento de URL, né? Então, isso aqui é padrão. Eu vou deixar da maneira como está. Vamos ver se dá certo. Todos. Deixa assim. Então, olha aqui. Quando eu pedir para ir para todos os usuários, eu fui redirecionado para uma rota chamada usuários, tá vendo? E aí essa rota usuários contém a listagem dos usuários. Só não entendi por quê. É que o nome da rota eu só posso usar no Blade, viu? Não dá para usar direto aqui. É isso mesmo. Continuando, gente. Tá entendido essa questão do redirect? Dá para redirecionar também dessa forma. Ó. Você cria aí uma rota. Vamos chamar de barra all users. E aí, o que essa rota vai fazer? Ela vai retornar um redirecionamento de rota. Redirect, route, para... Aqui que eu vou usar o nome da rota, tá? Vamos ver se vai dar certo. Para o lista usuários. Que na verdade é a rota barra usuários. Vamos ver se está tudo funcionando primeiro. Então eu tenho usuários, todos usuários, que redirecionou para usuários, e agora eu tenho all users, que também vai redirecionar para o barra usuários. É isso mesmo. Só que qual que foi a diferença? Além da forma do redirecionamento, eu também estou redirecionando a partir do nome da rota e não pela rota em si. Deu para entender isso aqui? Qualquer coisa vocês podem me mandar e-mail, viu, gente? Continuando, e só para finalizar, fazer uma pequena demonstração da utilização de outros métodos, né? Não só do GET, quando a gente estiver trabalhando com as rotas. Então tem um programinha, né? Uma ferramenta bem legal, que é esse Advanced REST Client. Ele tem para plugin para o Chrome e para o Firefox. E também dá para você fazer o download dessa aplicação. Eu optei por fazer o download. Então, se você vier aqui, ó, download Advanced REST Client, esse aqui.
Ó, essa página aqui, ó, install.advancedrestclient.com. E aí ele já deve identificar qual é o seu sistema operacional. Então, tem para Mac, para Linux, para Windows, maravilha. Ó. Então ele já deve identificar qual é o seu sistema operacional e você instala esse programinha aqui. O que esse programinha faz? Você consegue enviar requisições para sua aplicação por diversos protocolos, sem a necessidade de ter que, por exemplo, fazer um formulário para você enviar post, né, PUT e assim por diante. Então ele ajuda a gente a testar. Então, por exemplo, se eu entrar lá no laravel.rotas/usuários, método get, send, ele vai me devolver uma resposta e o código da página é isso aqui, ó. É esse o documento que ele está devolvendo. Agora, se eu acessar essa mesma rota, usuários, por outro método, aí ela não vai existir. Então, só para modificar, eu vou criar uma rota aqui, ó. Pelo método post. Vou chamar essa rota de post. E aqui eu só vou exibir na tela o seguinte: acessou por post. Só para saber que eu estou utilizando a mesma rota, né? Então vou usar a rota usuários. Só para saber que eu estou acessando a mesma rota, mas por outro método. Então vamos lá, por get, ok, por post. Aí aqui agora já vai dar outro erro, tá vendo? Unknown status. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Não tá ajudando muito, né? Isso aqui, deixa eu... Isso aqui é um negócio que eu queria mostrar também, viu? Quando eu faço um redirecionamento de rota, ó, ele aplica o redirecionamento para todos os protocolos, tá? E aí eu tenho a rota usuários utilizando o get e usuários utilizando o post. Eu suspeito que esse erro que apareceu aqui na nossa aplicação seja uma questão aqui do como é que chama? Do SFRF. Nossa, gente. CSRF. O que é isso aqui? Isso aqui é um ataque que o invasor aproveita da autenticação do usuário no sistema.
E a partir do usuário autenticado, ele começa a fazer várias requisições no seu sistema, no intuito de pegar dados ou alterar seu banco de dados, manipular algum valor e assim por diante. E aí o Laravel tem um mecanismo para proteger contra esse ataque. Então o que acontece? Para todas as requisições, exceto para GET, o Laravel utiliza um token de requisição. Esse token ele é gerado pelo próprio servidor. Ou seja, com isso eu garanto que a requisição partiu do meu servidor e não de um outro local, né, da máquina do invasor ou de um servidor qualquer que está tentando invadir o meu. E aí o que nós podemos fazer? Nós podemos desativar essa verificação. Eu estou achando que ele não está deixando acessar por conta disso. Então nós vamos desativar, né, essa verificação do token na rota usuários. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou lá no meu middleware de verificação. Então o middleware vai ficar aqui, ó, app, http, e aí eu tenho os middleware, tá vendo? Um desses middleware é o Verify CSRF Token. O que o middleware faz mesmo? Ele intercepta a requisição antes dela chegar ao seu destino. Então, antes de chegar lá na rota, o middleware vai fazer essa verificação. Então eu vou adicionar a exceção aqui, ó, que vai ser na rota usuários. Então a rota usuário eu não vou verificar. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Agora deu um erro interno no servidor. É que usuários aqui tem que ser entre aspas simples. Beleza. Era aquele negócio do CSRF mesmo, do token. Então o que a gente fez? Para a rota usuários, eu não vou verificar se ele possui esse token de segurança, tá? O CSRF. Só fiz isso para facilitar os nossos testes com as rotas que exigem esse token, com os métodos que exigem esse token, que são todos, exceto o GET. Então, olha aqui, deixa eu tirar os detalhes, pronto. Quando eu acesso a mesma URL, usuários, a mesma rota usuários por post, a resposta é essa aqui, ó, acessou por post. A mesma rota acessando por outro método tem um comportamento diferente. Olha lá, agora já retornou a listagem de usuários. Então, se você quiser testar, o que nós podemos fazer aqui? Criar as rotas por alguns métodos diferentes, né? E eu vou focar nesses principais aqui que eu apresentei para vocês. Get nós já vimos, post também. Então eu tenho o put, então vou falar acessou por put. Tenho patch. Eu vou falar acessou por patch. E o delete. Se você quiser, eu vou tirar esse redirecionamento aqui, porque agora já não está ficando bom aqui para mostrar para vocês. Vou ver aqui, ó, peraí.
Pronto. Isso que eu queria, listar as rotas, mas numa tela só, sem ficar quebrando aqui, tá vendo? Uma linha só. Então aqui o que eu tenho? Ó, eu tenho rotas para URL usuários, a URL é a mesma, porém sendo acessada por métodos diferentes. E a mesma rota acessada por métodos diferentes tem resultados diferentes. Então é isso que eu quero testar aqui, ó. Get post nós já testamos. O put só vai aparecer lá, né? Acessou por put. O delete acessou por delete. O pet acessou por pet. Ou seja, o comportamento, né, a frase está mudando. Isso significa que eu posso personalizar as respostas de acordo com o método de solicitação. Tá? E se eu pedir por outra aqui que não existe, vai falar que, né, essa requisição aqui não pode ser entendida, né? Eu não consegui atender essa requisição. Só recapitulando a questão do token, se eu não colocar a exceção, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir acessar por post essa URL. Tá vendo? Então por isso que eu coloquei apenas para teste, né, essa exceção. Nos nossos formulários nós vamos enviar o token, né, para a aplicação ficar bem segura. Tudo bem, gente? Bom, essa aula ficou um pouco extensa porque a gente acabou falando bastante coisa aí sobre rotas e por ser um ambiente de desenvolvimento novo, né, talvez para alguns ou para a maioria de vocês, realmente eu vou um pouco mais lento nisso aí. Tudo bem? Então vou encerrar a aula por aqui. Hoje nós vimos as rotas. A próxima aula a gente vai ver os controladores. Tudo bem? Então um abraço a todos e até a próxima aula.